Quais são as principais doenças sexualmente transmissíveis que costumam causar feridas no pênis? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito quais que são as principais doenças sexualmente transmissíveis que podem causar feridas no pênis. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando um paciente nos procura com a presença de ter uma ferida no pênis, é como um professor meu sempre dizia antigamente: se qualquer homem aparece no consultório e seja sexualmente ativo e principalmente seja jovem, a primeira coisa que nós devemos considerar é o fato de ele possuir uma doença sexualmente transmissível. E a partir daí, você considera essa possibilidade, descarta todas as possíveis doenças sexualmente transmissíveis para só então dizer que não é esse problema. Ou seja, homem com uma ferida no pênis sexualmente ativo, até que se prove o contrário, deve ser considerado e deve ser possivelmente tratado como tendo uma doença sexualmente transmissível. E dentre as doenças sexualmente transmissíveis, nós temos algumas delas que justamente a manifestação inicial desse problema é o surgimento de úlceras no pênis, que são as feridas. E a partir das características de tempo de incubação, mas principalmente de testes que podem ser realizados hoje em dia, nós tentamos descobrir qual que é o agente etiológico que causou esse problema, qual que é a principal doença responsável por aquela intercorrência. Entretanto, em boa parte dos casos, essa descoberta não é possível, pois alguns locais do Brasil carecem de meios de pesquisa para isso, e nós nos baseamos no tratamento empírico para conseguirmos tratar a boa parte dessas doenças. Então, pessoal, quais que são as principais doenças sexualmente transmissíveis que podem cursar com úlceras no pênis? Então, vamos começar falando que é uma das bastante conhecidas, que é o cancro mole. O cancro mole, ele é causado pelo Haemophilus ducreyi, que é uma bactéria transmitida através da relação sexual. Então, você teve a relação sexual entre 3 a 4 semanas, vai aparecer diversas úlceras dolorosas. Essas úlceras dolorosas costumam ter um fundo sujo, ou seja, tem uma secreção purulenta e costumam causar bastante dor e bastante desconforto no paciente. Muitas vezes os pacientes referem um cheiro desagradável na região peniana por causa dessas feridas que exalam um pus, elas secretam uma secreção extremamente amarelada e acaba até mesmo às vezes sujando as suas roupas por conta disso. Felizmente, o Haemophilus ducreyi é uma bactéria facilmente de ser tratada e o tratamento é feito geralmente com azitromicina na dosagem de 1 grama em dose única com excelentes respostas. Até mesmo o uso de ciprofloxacina também pode resolver esse problema. Então, o Haemophilus ducreyi, que causa o cancro mole, é a primeira doença sexualmente transmissível que nós falaremos que pode causar a presença de úlceras genitais, que é a presença de feridas, e isso pode acontecer em qualquer parte do pênis, e não só na região peniana também. Por exemplo, se homens homossexuais ou casais que pratiquem relações de sexo anal, podem acontecer no ânus essas feridas também, e também ser uma ocorrência desse problema. Então não é localizado, pode inclusive estar na boca isso daí. Então não é somente localizado na região genital. Qual que é a segunda doença, essa bastante comum, que costuma causar feridas no pênis? É o herpes genital, certo? Então o herpes que acontece na região genital geralmente é causado pelo herpes simples, tipo 2, mas o herpes simples tipo 1 também pode causar esse tipo de ocorrência. Então geralmente
esse homem teve o contato com uma pessoa que tinha esse herpes. Em período de incubação pode variar de alguns dias até 4 semanas dessa doença. E o que é a característica principal dessa doença? Geralmente é o surgimento de pequenas vesículas. Essas vesículas nada mais são do que bolhas. E essas bolhas, depois de algum tempo, elas estouram, formam a ferida tão característica do herpes genital. Essa ferida, ela acaba formando uma casquinha, que ela acaba formando uma crosta mesmo. Essa crosta acaba cicatrizando, deixando uma pequena marca, uma pequena manchinha no local que ela teve essa ocorrência. E também costuma não deixar nenhum tipo de cicatriz visível. Tão logo seja tratado isso, o paciente acaba melhorando desse problema. Como que é feito o diagnóstico desse herpes genital? Geralmente é um diagnóstico clínico. Você vê essas vesículas agrupadas que acabam estourando, formando essas úlceras que formam essa crosta, e a partir daí você já consegue estabelecer esse diagnóstico. Só que em alguns casos não tem essa apresentação tão característica. E em algumas vezes pode acontecer também a presença de caroços na região genital, que a gente chama de linfonodopatias, em até 10% dos casos. Isso é uma coisa que nos ajuda também a tentar estabelecer esse diagnóstico. E como que a gente costuma fazer o diagnóstico disso? Então, hoje a técnica mais empregada, que seria a técnica melhor para realizar esse diagnóstico, é o PCR das lesões. Você vai lá, coloca faz a coleta desse material daquela ferida, e através de uma técnica molecular, que é o PCR, você acaba detectando a presença desse vírus. Mas, como eu disse, na boa parte dos casos é feito através do diagnóstico clínico, sem necessidade de qualquer exame complementar. E como que é feito o tratamento? Geralmente é o uso de antivirais. Nós temos principalmente o aciclovir, que pode ser utilizado na dosagem de 400 mg de 8 em 8 horas por até 7 a 10 dias. Nós temos também a presença do valaciclovir na dosagem de 1 grama de 12 em 12 horas por 7 dias, e temos o fanciclovir na dosagem de 250 mg, também utilizado de 12 horas de 7 a 10 dias, com excelentes respostas terapêuticas. E também nós temos sempre lembrar a presença do herpes genital recorrente, porque, como a gente sabe, depois que o vírus instala no seu corpo, ele vai nos gânglios nervosos e acaba ficando adormecido. E, eventualmente, pode acontecer uma manifestação desse vírus que estava latente, que estava lá parado e se manifestou porque você tenha diminuído a sua imunidade, dentre outras coisas, certo? E como que a gente costuma prevenir esse episódio de recorrência? Muitas vezes o paciente tem que fazer o uso de antivirais por até um período de 2 anos. Então pode tomar um valaciclovir de 500 mg uma vez ao dia, ou de 12 em 12 horas por até 1 ano, 2 anos, com excelentes respostas de prevenção que aconteça novamente a recorrência desse herpes genital. Então, a segunda doença que costuma causar feridas na região do pênis é o herpes genital. A terceira doença que a gente vai comentar é a donovanose. Tá? A donovanose é causada por uma bactéria chamada Klebsiella granulomatis e é uma doença sexualmente transmissível bem menos comum do que aquelas outras duas que eu comentei anteriormente, certo? E essa donovanose, geralmente, ela causa úlceras que são difíceis de serem principalmente diagnosticadas, porque o tratamento envolve o uso de antibióticos, às vezes por um longo período de tempo. Você tem que usar antibiótico por um período maior de tempo. E quando, às vezes, a gente observa uma úlcera, a gente trata, às vezes, essa donovanose por um tempo insuficiente e essa úlcera acaba persistindo. Então, a donovanose, geralmente, é aquela doença sexualmente transmissível que é aquela úlcera que costuma estar há muito tempo na região genital sem um diagnóstico definitivo. E essa úlcera, às vezes, para a gente descobrir o que está acontecendo no paciente, tem que fazer, às vezes, uma biópsia, que a partir dessa biópsia se descobre os chamados corpúsculos de Donovan, que é característico dessa doença sexualmente transmissível, tá? Então, aquela úlcera que não melhora, que não está sarando direito, você já deve ter utilizado antibióticos e acabou não melhorando, um dos diagnósticos diferenciais desse problema é a donovanose. Você deve
o médico deve pensar nesse tipo de possibilidade terapêutica. E como eu falei, não é um curso curto de antibióticos que vai resolver esse problema. Então, às vezes a gente tem que deixar, por exemplo, a doxiciclina, que é o antibiótico de escolha, por um período de até 28 dias para que nós consigamos melhorar dessa doença, tá? Então, a donovanose é, dentre todas, a mais incomum delas, mas nem por isso a gente deve esquecê-la, deve não pensar nesse tipo de diagnóstico. Qual que é a outra? Qual que é a quarta que a gente vai comentar hoje? É a presença da sífilis, certo? Então, a sífilis ela é uma doença sexualmente transmissível bastante conhecida há um bom tempo e é causada pelo treponema pálido, que é uma espiroqueta, que é transmitida também através da relação sexual. Então, a apresentação característica dela na sífilis primária é um cancro duro, indolor, e geralmente você vai observar 1 a 2 úlceras no máximo nesse paciente. Só que às vezes é difícil de você observar esse tipo de ocorrência. Essa úlcera não é visível na boa parte dos casos. E somente você vai encontrar o cancro na sua prática médica talvez 1, 2 vezes só na sua vida, porque é extremamente raro de você ver essa lesão inicial. A maior parte dos casos de sífilis são descobertos a partir das pesquisas de doenças sexualmente transmissíveis. Então, o exame que descobre a sífilis é um exame não treponêmico, que é o VDRL, tá? Então, você faz o VDRL, esse VDRL vem positivo, você já pode estar autorizado a fazer o tratamento dessa sífilis que você acabou contraindo, se você for um paciente jovem. E o exame para confirmar essa sífilis é o FTA-ABS, que você faz realmente, é o exame treponêmico que você faz a confirmação desse diagnóstico. E o tratamento é feito através da penicilina benzatina, que é a famosa benzetacil. Então, na sífilis primária, você dá a dosagem de 1.200.000 unidades em cada nádega. Na sífilis secundária, que é aquela que já se espalhou pelo teu corpo, você dá a dosagem de também a dosagem de 1.200.000 em cada nádega na primeira e nas 2 semanas. E na sífilis terciária, ou sífilis de fase desconhecida, que é os casos que a gente geralmente pega, você dá uma dosagem de 7.200.000. Então você faz uma aplicação em cada nádega na primeira semana, outra aplicação em cada nádega na segunda semana e a terceira aplicação na semana seguinte. Então, totalizando 7.200.000 unidades de penicilina benzatina com excelentes resultados. Então, ainda hoje é o tratamento de escolha para esse tipo de problema, tá? Então, a sífilis também é uma doença que costuma causar úlceras no pênis. A outra doença que a gente vai comentar aqui é o linfogranuloma venéreo, que é causado pela Chlamydia trachomatis sorotipos L1, L2 e L3. Então, essa doença sexualmente transmissível talvez seja mais difícil de ser diagnosticada, porque você não tem um teste específico para ela. Às vezes, o paciente vai se apresentar somente com uma úlcera muito pequenininha, certo? Que vai ficar por um curto período de tempo, porque o tempo de incubação geralmente é mais longo do que as outras doenças. Pode ser um tempo de incubação de até 4 semanas. E essa é a fase inicial da doença que não costuma dar nenhum tipo de problema. A coisa toda complica quando chega na segunda fase da doença, que é quando você acaba tendo o quadro característico daquelas linfadenopatias na região inguinal. Por isso que o nome de linfogranuloma venéreo. E esses caroços que se formam na região inguinal, eles podem acabar estourando e saindo uma secreção purulenta nessa hora. E é por isso que é tão perigoso assim você não diagnosticar no momento certo esse linfogranuloma venéreo. E também nessa hora fica até mesmo, quando acontece isso, o diagnóstico é fácil de ser feito. Só que você pode pegar o material dessa secreção e mandar para ser avaliado para ver se você consegue detectar esse tipo de bactéria, tá? Que é a clamídia. Então, o ideal mesmo é você tratar na fase inicial para que não aconteçam esses linfonodos na região inguinal. E na fase final da doença, na fase terciária, vamos dizer assim, pode acontecer fístulas, pode acontecer problemas na região do ânus, pode acontecer abscessos na próstata, com proctites crônicas, abscessos anais, entre outras coisas, e aquele quadro que, quando obstrui a drenagem linfática do pênis, faz que o pênis assuma um tamanho exagerado, chamado de elefantíase peniana, que é uma ocorrência, uma consequência tardia de quem não tratou adequadamente esse linfogranuloma venéreo, tá? Então, geralmente o tratamento também é feito com doxiciclina,
eu tenho que usar também por um período mais prolongado, por até 3 a 4 semanas. E por último, que a gente vai comentar aqui, a gente vai falar também que a presença do HPV, tá? Que é causado pelo papiloma vírus humanos, que geralmente causa úlceras, que geralmente causa verrugas, né, na região genital. Em casos de doenças pré-cancerosas, ele pode causar feridas na região genital. Então, certas feridas que acontecem no pênis, principalmente de homens mais velhos, podem ser causadas por infecções antigas causadas pelo HPV. E por isso que certas doenças pré-neoplásicas, tais como a eritroplasia de Queirate e a papulose bauenoide, podem fazer com que essas cause feridas no pênis. E em casos muito menos comuns também, a apresentação inicial do HPV pode ser uma ferida, mas geralmente acontece uma verruga mesmo, que às vezes o paciente acabou passando algum produto, acabou tentando tirar por conta própria e acabou causando algum tipo de ferida. Então, como você viu, todas essas doenças sexualmente transmissíveis, elas cursam com a presença de feridas na região genital, e isso sempre deve estar na cabeça do médico que vai estar realizando essa pesquisa e esse tratamento. Então, hoje em dia, para você fazer o diagnóstico correto dessas doenças, deve ter uma estrutura, principalmente laboratorial, muito aprimorada. Não são todos os locais que disponibilizam isso, então você faz a abordagem sindrômica do problema. Por exemplo, se o paciente veio até aqui contigo e teve, por exemplo, lesões características de herpes genital, você já institui o tratamento para o herpes sem acabar nem esperando o resultado. Por outro lado, se veio úlceras de qualquer outro tipo, você já está autorizado, por exemplo, já iniciar um tratamento com uma benzetacil, com uma penicilina benzatina, associado a um outro antibiótico, como doxiciclina, como a azitromicina em dose única, porque você fazendo esse tipo de abordagem, você já consegue tratar praticamente todas essas doenças. Então, todo cuidado é pouco no tratamento dessas doenças sexualmente transmissíveis que causam úlceras na região genital. E o melhor meio de prevenir esse tipo de problema ainda hoje é você utilizar o preservativo, que você consegue fazer com que você se previna da grande parte dessas doenças que causam úlceras e feridas na região do seu órgão genital. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.